Olá, eu sou o Dr. Eduardo Takeyama, é, estou aqui representando o ILA, Instituto de Saúde e Educação, e o IHGG, Instituto Hahnemanniano, né? Quero agradecer esse convite da MHB e fazer umas considerações, né? Eu acho que essa iniciativa está sendo muito boa, porque a gente tem que trocar experiências mesmo, né? E a proposta, né, dos nossos dois grupos, que tem uma sinergia muito boa, a nossa proposta foi trazer uma linguagem que a gente tem como importante dentro do nosso grupo, né, que é um grupo hahnemanniano clássico, né, ambos, né, os grupos, que é o Maffei, o patologista Maffei, né? Por que a gente quis trazer o Maffei, embora, né, a gente pudesse trazer, acho que alguns outros assuntos que também, né, poderiam ser pertinentes e talvez fique tal, né, para uma próxima reunião, né? O Maffei, eu vou contar um pouquinho da história de como ele chegou, né, nos nossos grupos, mas o Maffei, ele é um patologista brasileiro que foi bem importante, né, no século XX, e ele traz uma patologia dinâmica bem diferente do que a gente aprende aí durante a faculdade. E como ele tem uma visão bem vitalista, dinâmica, hipocrática, né? Ele mesmo falava que o Hipócrates já era o maior dos médicos, né? Então tem muita semelhança com a homeopatia e acaba fazendo uma ponte entre a medicina que a gente aprende na faculdade acadêmica e a linguagem homeopática, né? Então, eu acredito que para quem está iniciando, né, como, né, estamos aí nas entidades formadoras, para quem está iniciando é uma linguagem bem acessível, né, porque vem da linguagem acadêmica, para entender melhor a linguagem homeopática, o diagnóstico, o prognóstico, né, evolução do paciente, tudo a gente encontra no Maffei. Em uma outra oportunidade, né, como o tempo é curto, acho que não dá para abordar tudo, mas em uma outra oportunidade a gente pode discutir ponto a ponto, em que parte do livro, da obra dele, né, que isso a gente consegue encontrar. Mas a programação, devido ao curto espaço de tempo, né, a programação que a gente fez foi dividir em 3 mini módulos, né, essa apresentação. Eu vou fazer uma introdução, né, e eu vou contar como o Maffei chegou nos nossos grupos, né, um pouquinho da história só. Depois o Dr. Nilson vai falar mais da parte científica e depois o Dr. Wagner ao vivo, né, para quem puder estar presente aí, ter o privilégio de compartilhar esse momento com a gente, né, ele vai trazer mais a parte filosófica e quem sabe a gente consiga abarcar aí um pouquinho do que até o Maffei fala, que é a medicina, né? Tem a parte filosófica, artística, enfim, humana, e a parte científica, né? Que é principalmente a patologia. Então o Nilson vai ficar mais com a patologia, a parte científica, o Wagner vai falar mais da arte, da filosofia, e eu vou só fazer uma introdução aqui para tentar equalizar a linguagem, né? Como é uma linguagem diferente, vou tentar introduzir um pouquinho vocês no mundo do Maffei. Para quem não conhece, tenho certeza que uma boa parte, na verdade, já conhece. Eu vou estar chovendo no molhado, tá? Vou falar, acho que algumas coisas aqui, alguns conceitos que já são conhecidos, mas não deixam de ser importantes. Então, começando pela história, né? O Maffei, ele foi um patologista que trabalhou na Santa Casa, trabalhou na PUC Sorocaba, trabalhou no Juqueri, né? Ele foi estudar na França, né? E ele tem alguns conceitos aí dentro da patologia que são estudados até hoje. Se a gente conversa com especialistas em patologia,
a gente vê que eles, além de estudar o que é contemporâneo, né, eles sabem, eles conhecem o Maffei, né? Isso é encontrando colegas, né, nos lugares que eu trabalho, enfim, outros colegas homeopatas trabalham. Mesmo dentro do meio acadêmico, alopático, a gente encontra vários fãs aí do Maffei, principalmente quem estudou, né, na PUC Sorocaba. Acabou tendo, acho que, um contato mais próximo aí a ele, dependendo da época, né? Então, quem fundou o IHGG e teve uma importância muito grande, né, no ILA foi o Dr. Jorge Galvão, né? O nosso instituto leva o nome dele, Instituto Hahnemanniano Jorge Galvão, né? E ele também teve uma participação muito importante no ILA, né, junto com a doutora Margarida, que fundou o instituto, né? E o Galvão, o Dr. Galvão, ele teve aula com o Maffei, e aí ele depois, né, ele, claro, né, um dos grandes homeopatas aí brasileiros, e ele fez essa correlação entre o Maffei, né, e a homeopatia. Uma das coisas só que eu quero citar, porque eu tenho que ser meio breve, mas uma das coisas que eu lembro que ele comentava, que me marcou bastante, é que os sintomas da psora, né, e as assim chamadas, a gente que fala isso, né, não sei nem se é um termo 100% correto, mas acabou ficando, né, as diáteses, né, do Maffei, a epilepsia, a espina bífida, a gastrite, as diáteses metabólicas e a metabólica e a hemorrágica, né, coincide os sintomas da psora latente manifesta estão dentro dessas diáteses. Então o Galvão ele falava que não tinha necessidade de decorar os sintomas da psora, porque para quem conhecia o Maffei, né, era mais fácil de fazer o diagnóstico de psora, porque os sintomas da psora, né, estavam ali dentro dessas 5 diáteses, né. Talvez seja uma linguagem um pouquinho diferente, mas e eu acho que não vai nem dar pra gente falar muito sobre isso, né, mas a epilepsia, a gastrite e tal, o Maffei tinha um conceito mais amplo do que a gente tem agora, tá bom? Então não entendam aí epilepsia só como, né, quem tem crise, as crises que a gente conhece, né, convulsiva, generalizada, parcial. Não era só disso que ele estava falando, né? Ele falava da neuriatria, então desde a psiquiatria até todos os quadros neurológicos estariam aí dentro da epilepsia, né? Mas isso acho que é um assunto se a gente puder falar em algum outro momento. Então essa é a relação do Galvão com a homeopatia. Depois o Galvão ele fez o hospital, acho que foi um dos únicos no mundo, né, de homeopatia, que usava exclusivamente homeopatia, e o Maffei dava aulas lá, né? Então a gente tem até algumas aulas gravadas para quem tiver mais um tempo aí disponível. Acho bem interessante entrar no site, depois a gente pode deixar no ao vivo, né, como endereço para vocês do YouTube, para vocês assistirem algumas aulas dele aí sobre gastrite e epilepsia, mecanismos defensivos. Outra figura importante para a gente foi o Bashur, né, que os dois infelizmente já são falecidos, o Galvão e o Bashur. O Bashur ele teve aulas com o Maffei, né, e até aí o ano passado ele dava aula, né, pra gente, e a gente adorava ficar escutando os causos, né, que ele tinha aí guardado de convivência com o Maffei. Acho que uma das que me marcou bastante, que ele contava, era que o Maffei ele tinha uma empatia maior quando o Bashur ia lá discutir os casos, falando que na verdade era um parente dele, né? Então ele dava uma atenção maior, e aí acabava dando até mais dados, e o Bashur acabava aproveitando ainda mais
quando ele falava que era algum parente que estava, né, com alguma moléstia ou outra, porque o Maffei acabava ensinando mais ainda, dando mais ênfase. E então é isso, da história bem breve, né, de como o Maffei chegou aí no grupo e permaneceu. Então chegou através aí das mãos do Galvão, permaneceu com o Bachur e agora a gente tenta aí carregar essa tocha mais um pouco, porque o Dr. Wagner também, que vai falar, também conheceu o Maffei, então ele pode contar alguns causos aí também pra gente. Mas agora eu vou tentar fazer uma breve introdução para a gente meio que equalizar a linguagem, para quando vocês forem assistir a próxima aula, que é do Dr. Nilson, que é mais a parte científica, não fique uma linguagem tão estranha, tá bom? Então, a obra principal do Maffei são os Fundamentos da Medicina. Esse livro, ela foi editada em 2 volumes ou em 3 volumes, depende da edição, né? O principal volume que a gente estuda no curso de homeopatia é o primeiro volume, tá bom? A gente dá uma pincelada no segundo. Os 3 têm uma lógica muito grande, é claro, né? Então, para quem se interessar mesmo, é importante ler do começo até o final, claro, óbvio, mas tem uma sequência muito lógica. Eu vou tentar falar do primeiro volume, qual que é essa sequência, que tem muito a ver com homeopatia, com a linguagem homeopática, tá bom? Então, logo de início, se a gente for comparar a introdução do órgano do Hahnemann com a justificativa, que é a introdução do Maffei, da obra do Maffei, a gente já encontra algumas semelhanças. Acho que a semelhança para mim é mais importante, é aquela que demonstra que os dois estão preocupados com o sofrimento do ser humano, que a intenção é ajudar, enfim, é amor, e ao mesmo tempo, né, os dois vão acabar. O Maffei, ele fala que um livro tem que ter a opinião do autor, não adianta só ficar repetindo, né, os livros que já foram escritos, e o Hahnemann, ele faz isso a todo momento, né? Então o que eu quero dizer é que são obras feitas com uma intenção, né, de ajudar o próximo, e ao mesmo tempo são obras de indivíduos que são autênticos, né? Então eles sabem que não vão terminar o assunto, mas eles colocam a própria opinião. O primeiro capítulo, né, esse é sobre a introdução. O primeiro capítulo do Maffei, aí falando do Maffei, ele vai colocar alguns conceitos como doença e saúde. O que chama atenção é a definição de saúde. O Maffei, ele já enfatiza que a saúde é um conceito individual, porque só o próprio indivíduo ele pode expressar que ele está saudável, porque além da parte biológica, é claro que, né, sem manifestações aí de sintomas, o indivíduo ele tem que estar com apetite, ele tem que estar bem com o seu humor, ele precisa estar feliz nas suas relações sociais. Isso é individual, não é? De acordo com o temperamento de cada um, isso varia, né? O que é satisfatório, o que é bom, né? O que não é bom, o que traz sofrimento ou não, é diferente para cada indivíduo, né? E um dos pilares aí do órgano, né, dos princípios, realmente é a individualidade, né? Então, são 2 vitalistas, é claro que a gente vai encontrar várias semelhanças, eu estou só pontuando algumas. Agora, entrando um pouco na parte científica, que quem vai falar é agora na próxima aula o Dr. Nilson, eu quero que dessa parte, um pouquinho da ciência que eu quero que fique desse micromódulo, né, que a gente está fazendo agora, é o conceito de moléstia, tá bom? Que acho que perpassa todo o livro do Maffei. Então a moléstia é o conjunto de alterações
morfológicas e funcionais, ou seja, é o conjunto de alterações que acontecem, que você consegue ver, né, morfológicas e funcionais, às vezes a gente não consegue ver, mas consegue detectar através de exames, ou né, de funções, alterações das funções, né, através dos sintomas aí, que o paciente vai relatar. Então é um conjunto de alterações morfológicas e funcionais. Isso tem um começo, meio e fim, ou seja, tem um caráter evolutivo, né, e só acontece no indivíduo que é sensível àquele estímulo, né, que desencadeou, tá bom? Então, é o conjunto de alterações morfológicas e funcionais de caráter evolutivo que acontece no indivíduo sensível àquele estímulo, tá? Ao qual ele foi exposto. Isso tem desdobramentos e os desdobramentos eles vão acabar seguindo todo esse primeiro volume, tem essa ordem lógica que eu estava falando. Então, das alterações morfológicas, né, antes disso vem a hereditariedade. Então, o terceiro capítulo do Maffei, ele vai falar sobre hereditariedade, que, fazendo uma analogia, é como se fosse o projeto de um prédio, né? Então, hereditariedade, mas ele introduz os conceitos que trazem uma linguagem que simplifica e, ao mesmo tempo, já traz uma conotação de diagnóstico e de prognóstico. Então ele vai falar de homozigose, heterozigose, ele vai falar de penetrância, expressividade, pleiotropia, né? Então ele já vai falar, tentando resumir um pouco, ele vai falar assim, olha, o gene importa, mas o ambiente gênico, que é como os genes se relacionam, também é importante. Então isso é do projeto, tudo grosso modo, tá? Então, esse é o capítulo de hereditariedade, que é o projeto do prédio, da construção do prédio. Em seguida, ele vai falar da constituição. Então, lembrando lá da moléstia, estamos falando tudo do hardware, do morfológico, tá? Então, na constituição, ele vai falar da constituição geral, ou seja, é aquela primeira, o primeiro olhar, né? Quando o paciente entra, a gente vê se é brevilíneo, longilíneo, ele vai contar um pouco da história, né, da classificação das constituições, vai falar de temperamento, vai falar depois, em seguida, então ele vai falar do brevilíneo, assim, de uma maneira geral, mas ele vai falar muito mais que isso, é claro, mas ele vai falar do brevilíneo, do longilíneo e do normolíneo, né, e como que essas constituições, que é uma classificação, então tem falhas, mas como que a patologia, quais moléstias são mais comuns em cada uma dessas constituições gerais. Toda regra tem exceção, é claro. Em seguida ele vai falar da constituição parcial e patológica, né, também. Além da constituição parcial, ele vai falar da constituição parcial patológica, e depois ele já começa a falar das predisposições, ainda falando da constituição. Então ele vai falar das alterações, por exemplo, morfológicas que a gente encontra, né, nos indivíduos, a gastrite, a epilepsia espina bífida. E aí depois, mais para frente do livro, ele vai acabar comentando aí as diáteses que são funcionais, né, as alterações funcionais. E aí ele vai falar mais do metabolismo e vai falar das alterações da circulação geral e local. Isso, então a gente está falando do hardware, né? Então a gente falou na hereditariedade, falou do projeto do prédio, e agora a gente está falando do prédio, né? A vista do prédio de fora e depois de cada conjunto comercial. Vamos fazer essa analogia, né, sobre a constituição. Aí em seguida, aí ele já vai começar a falar da relação que existe entre a constituição, que vem da hereditariedade, claro, com o meio ambiente. Então ele vai começar a falar dessa relação que existe, né, o indivíduo que tem tal constituição é mais predisposto ou menos, ou ele é refratário, não tem predisposição e não faz essa moléstia. Tá bom? Então, por isso que na definição de moléstia, o final da definição, ele coloca,
nos indivíduos, né, que reagem àquele estímulo, tá bom? Então, nesse capítulo de predisposição e refratariedade, ele vai mostrar isso. O que é, na prática, isso? Idade, gênero, sexo, enfim, raça, que ele não gosta que fale raça, ele prefere povo, né? Então, bom, esse é meio que o esqueleto, tá bom? Aí quando ele começa a falar de como evolui, né, conjunto de alterações morfológicas e funcionais, já falamos de tudo isso. E esse indivíduo precisa ser predisposto, já falamos disso. E agora, daí, em relação à evolução, né, começo, meio e fim da moléstia, aí ele vai falar nos mecanismos de defesa, nos mecanismos de defesa moral, né, e na inflamação, principalmente. Esse é um esquemão, tá bom? Tem exceções, tem falhas aqui nesse esquemão. Mas aí ele vai falar da evolução, e quem vai falar muito disso é o Dr. Nilson, no próximo micromódulo, tá? Então, na evolução ele vai falar, tá bom, o indivíduo é predisposto. Como isso vai evoluir? Vai evoluir de uma maneira floreada, com vários sintomas e de uma maneira intensa? Vai fazer uma hiperergia? Ou não? Vai reagir de uma maneira mais branda, uma hipoergia, né? E ele vai falar, então, o que é uma reação alérgica, mas no conceito original, que é qualquer reação alterada do organismo. Ele vai falar de alergia, então. A alergia pode ser exacerbada, a hiperergia pode ser frustra, pode ser uma hipoergia, e tem aquela reação, entre aspas, normal, né, que é a reação normérgica. Então ele vai falar como é que reage o indivíduo que é homozigoto, heterozigoto, começa a misturar tudo, tá? Mas tudo falando da moléstia, né? Então, e aí depois falta só eu falar um pouco da inflamação, né? Então, isso é dos mecanismos defensivos humorais. E aí depois isso pode resultar aí numa inflamação que pode ser aguda, crônica, né? Essa parte acho que a gente não vai abordar, vai ficar mais na parte da hiperergia, enfim, da predisposição, né? Da constituição, hereditariedade e dos mecanismos defensivos humorais, que tem mais a ver com o tratamento homeopático, tá bom? Fora isso, o que faltou eu falar só é a reação vascular, mas a reação vascular ela é uma das está incluída aí na fisiopatogenia da alergia, que é a contração do músculo liso, se a gente for traduzir, né, em um evento, um dos principais, né, e o vaso, ele tem músculo liso, né? Então essas reações vasculares, enfim, não é só isso, mas, né, trazendo só para esses micromódulos, né, acho que tem a ver aí com, a gente talvez fale um pouquinho ou não, mas tem a lei escalar de Ricker, quem tiver o livro do Maffei depois dá uma olhada, que são essas reações vasculares que podem variar desde a hemorragia, né, até só uma hiperemia ativa, né, que são as reações que o sistema vascular, né, faz dentro dessa evolução toda aí que a gente está comentando. Então eu espero ter conseguido dar um breve resumo da obra do Maffei, né? Lembrando que a gente estuda porque traduz numa linguagem científica, faz uma ponte entre a linguagem acadêmica e a homeopática, tá? A gravação, comprovação de doença crônica venérea, não venérea, através do que ele descreve de inflamação, tudo isso a gente encontra no Maffei. A gente pode conversar disso aí num outro encontro, tá bom? E o conceito que eu quero que vocês guardem é o de moléstia, né? E guardar, por quê? Porque perpassa toda a obra do Maffei, né? E tem muito a ver para a gente equalizar essa linguagem, para vocês conseguirem aproveitar melhor a aula do Dr. Nilson. E aí o raciocínio ele não muda, né? Porque a gente vai falar depois de assuntos mais abstratos, né? Porque não tem solução de continuidade, são só óculos diferentes.
para a gente ver a parte científica e depois a parte filosófica. Porque a psique também tem uma anatomia e também reage de maneira semelhante, tá bom? Fazendo sintomas mais agudos, aí depois faz imunidade ou não faz, se torna consciente ou fica no inconsciente, talvez uma reação mais hipoérgica, tudo dá pra gente fazer uma relação, tá bom? Então espero que vocês consigam aproveitar aí esses micromódulos, a gente fica à disposição para novos convites, né? Se for interessante, for do interesse aí das entidades formadoras e dos alunos, tá bom? Então, obrigado pelo convite de novo e espero que aproveitem a aula, as próximas aulas.